Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Michel Macedo, aqui do Kardec Tube. Sejam bem-vindos à nossa noite de estreia de mais um projeto que a gente inaugura no nosso time aí kardeciano, entre amigos. Mais um projeto que o Kardec Tube tem a alegria de dividir com o meu amigo de sempre. Esse projeto que já fazia mais de um ano que ele estava no papel e hoje a gente então consegue dar início a ele. É um projeto um pouco diferente, mas evidentemente que a sua raiz é a mesma, é o pensamento e a obra de Kardec. Quando eu tomei conhecimento desse trabalho, eu realmente fiquei muito feliz e achei algo muito rico que a gente também deveria compartilhar com as pessoas. Então, acabou que a gente foi conversando, eu fui planejando desde outubro do ano passado, conversei com o pessoal da própria revista e as coisas foram se alinhando. Os projetos demoram para acontecer, mas graças a Deus as coisas vão se ajeitando e a gente consegue colocar eles em prática. Não é fácil colocar um projeto em prática, o que dirá a quantidade de projetos que a gente vem desenvolvendo. Mas graças à ajuda de todos, inclusive de vocês que estão sempre por aqui, e você que está chegando, seja bem-vindo também para a gente tocar esse projeto. Ele é um projeto Histórias Reais, Espiritismo Prático na Atualidade, revistaespírita.net. O que é esse projeto? São, como o próprio nome diz, histórias reais, são casos reais, não é romance, não é apenas teoria. São histórias de um grupo mediúnico que nós temos aqui no Brasil, kardecista, em que eles praticam a mediunidade, tal como Allan Kardec ensinava. Algo que acabou se tornando muito raro, já que a gente sabe que no chamado movimento espírita tradicional, as pessoas escolheram um outro jeito de praticar a mediunidade. E esse outro jeito tem como uma das principais características não fazer evocações. Quem acompanha a Revista Espírita, as 12 Revistas Espíritas de Allan Kardec, sabe que durante toda a produção e vida de Kardec no período do Espiritismo, ele sempre trabalhou com a evocação, indicou, ensinou, incentivou, e todos os espíritas da sua época no mundo inteiro, seja em grupos espíritas, centros ou em grupos familiares ou pessoas sozinhas nos seus lares, todo mundo praticava a evocação dos espíritos. E dessas evocações, muita coisa interessante Kardec publicava na sua Revista Espírita. Para minha surpresa, para minha feliz surpresa, a gente sempre comentava, poxa, tinha que ter a continuidade disso. Tinha que ter, os grupos deviam estudar Kardec, praticar evocação, a gente devia ter uma revista, algum local em que reunisse essas evocações para a gente estudar, para a gente refletir. E aí eu descobri que existia. Então esse é um site que você pode visitar, é um site gratuito, aberto, né, para você, que se chama revistaespírita.net. Você digita revistaespírita.net e lá você tem. Eles fazem parecido com o que Kardec fazia. Claro que não é igual, porque eles não têm a pretensão de construir o espiritismo, porque Kardec fez isso. Eles então só seguem a linha de praticar as evocações. E eles evocam espíritos familiares, amigos, parentes mortos. E também os espíritos superiores que estavam com Kardec, que durante o século XX, no movimento espírita tradicional, sumiu.
passaram a se tratar de outros espíritos, eles voltaram a evocar Erasto, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, o próprio Allan Kardec, a gente vai ver que eles evocam Kardec, tem Kardec como guia. Então, qual é o intuito desse projeto de quinta-feira agora? Hoje começou 20h30, mas a partir do próximo estudo, a gente vai ser sempre das 20 às 21h. A gente vai ler esses artigos dessa revista, tanto para refletir, quanto para incentivar as pessoas a fazer igual, a usufruir do espiritismo prático. Esse é o intuito. Como sempre, para isso eu tenho, como eu sempre digo, meu amigo de fé, meu irmão camarada, o Lauro Rodrigues, que é esse importante apoio que Deus colocou na minha vida, importantíssimo amigo, que é do canal Estudar Kardec, que vai também dividir com a gente aí as suas reflexões e vai me ajudar nessa empreitada. Eu vou passar para ele dar as boas-vindas e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre o projeto. Lauro. Obrigado, Michel. Boa noite para você, boa noite a você que está nos assistindo, você que vai participar conosco, seja bem-vindo para essa nova empreitada. É um prazer muito enorme estar aqui junto com o Michel, junto com vocês, para essa empreitada. Ela é muito importante, visto que, né, eu faço parte de grupos que evocam, eu fazia parte do grupo online e hoje eu participo fisicamente de grupo. Claro, nós ainda estamos estudando, não iniciamos todo o trabalho como tem que ser, até porque é necessário estudar. Será uma oportunidade imensa para mim, esse estudo, apesar de já ter lido a Revista Espírita de Kardec, já ser concluído pela terceira vez, mas é algo mais contemporâneo. Aprender a analisar, aprender como o grupo da Revista Espírita.net ele se comporta mediante as comunicações, aquilo que eles recebem, enfim. Vai ser um estudo muito oportuno, com muito aprendizado para todos nós, com certeza. E o que é interessante, Michel, pessoal, é que a gente percebe, esses dias eu brinquei e falei, Kardec está cada vez mais voltando cada vez mais, melhor. E a gente percebe, veja, agora recente, né, o Giba lança o seu livro, Evocações, O Elo Perdido. Michel começa esse projeto, que é, né, fazer um estudo das comunicações contemporâneas da revista Espírita.net, e saber que tem grupos já online que fazem esse trabalho de vocação, grupos presenciais em casas espíritas, que usam as casas espíritas para esse fim, não distorcido, como a maioria esmagadora das casas espíritas usam, né? Não praticando a evocação, não se orientando com os espíritos superiores, não usando as comunicações de forma útil, de modo geral, para aprender, para poder ajudar a moralizar o espírito, para um trabalho de desobsessão e até mesmo, se necessário for, até um processo aí de um tratamento por meio do magnetismo, mas muito bem guiado pelos espíritos superiores. Então, veja que a evocação nos coloca nessa condição. Então, para mim, vai ser assim, muito oportuno esse convite do Michel, que para mim foi maravilhoso, só tenho a agradecer, meu amigo. É isso aí. O que o Lauro falou é muito importante. A gente está vivendo um momento muito especial no kardecismo, porque a gente tem agora uma rede de kardecistas que vão poder ajudar todos que querem entender mais Kardec, mas também praticar a mediunidade. Usufruir dos benefícios de praticar a mediunidade como Kardec fazia e os espíritas do mundo inteiro da sua época faziam. A gente pode e deve retomar isso. E eu sei que a grande maioria das pessoas, até mesmo aquelas que estão no movimento espírita tradicional, tem essa vontade. Só que elas ficam perdidas de como começar, como fazer, elas têm medo ainda, elas têm pouco conhecimento, elas não sabem a quem recorrer. Então, para você que está nos assistindo, qual é o momento especial que a gente está vivendo agora? Você vai ter
pessoas para lhe ajudar a fazer isso. Então, a gente tem aqui na quinta-feira, a gente vai estudar o exemplo de pessoas que na atualidade estão fazendo, então vai servir tanto para refletir quanto o conteúdo, para também como seguir o exemplo. A revista espírita.net é um exemplo atual de como praticar a mediunidade segundo Kardec. Então você tem o exemplo da revista espírita.net. Você vai ter o nosso auxílio comentando a revista espírita.net. Nós vamos inaugurar a partir da primeira sexta de novembro o estudo do Livro dos Médiuns. Você também vai poder estudar o Livro dos Médiuns. O Lauro citou o Giba, que é o Gilberto Alieve, que é um espírita kardecista, uma pessoa muito séria, ele faz parte do IDEAC, da Instituição Espírita do Cosme Massi. Eles estão lançando neste final de semana, agora, hoje é quinta, sábado e domingo, eles estarão lançando lá no Paraná um livro do Gilberto sobre evocações. A gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho, ontem a gente já mostrou, hoje a gente mostra também. Você pode adquirir o livro já comprando online. O nome do livro é Evocações, o Elo Perdido. É um livro em que o Gilberto vai explicar, também seguindo as orientações de Kardec, vai ajudar a explicar para você como fazer as evocações, para você que quer fazer. E ele também vai mostrar a experiência dele, porque ele está há muitos anos também fazendo evocações segundo as orientações de Kardec. Então você vai ter de todos os lados orientação para poder também usufruir da prática da mediunidade, que é o que muitas pessoas querem e têm vontade, têm curiosidade. Porque a grande consolação do Espiritismo é você mesmo poder conversar com seus mortos, que continuam vivos, que continuam junto com você. Essa é a coisa mais consoladora. Então a gente vai ver. Então você tem o Kardec Tube, você tem o revistaespírita.net, você tem o estudo do Livro dos Médiuns, conosco você tem o estudo do Livro dos Médiuns com o Cosme no Kardec Play, você tem o livro do Gilberto. Vejam, há várias opções hoje e você pode aprender e pode aprender a praticar. Esse vai ser o nosso processo. Então você também pode ler a revista espírita.net. É um site. Quando eu digo revistaespírita.net, você vai colocar lá, revistaespírita.net, no site, vai entrar e a gente vai apresentar. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai apresentar o site. Hoje a gente vai apresentar para vocês o site e não vamos. E a partir do próximo estudo, a gente vai pegar uns artigos mais interessantes que a gente julga mais interessantes do site para a gente ler junto e refletir junto, tá? Tu quer mostrar primeiro o livro ou a gente mostra o site lá? O que tu quer? Vamos mostrar o livro primeiro? Qual que tu prefere? Ué, Michel, acho que poderia aproveitar já o embalo da sua exposição e já mostrar. Eu estou tentando achar aqui um que fica mais adequado, mas eu confesso que não estou encontrando. Você tinha, né, Eu entro no próprio site do Kardec Books. Ah, então peraí. Ou coloca nobiltá também.com.br. E aí entra no site, que é o site do Cosme, onde vai ter o livro para vender, né? nobiltá.com.br. Nobilta, nobiltá.com.br. É o site, é a loja dos livros do Cosme Massi e do IDEAC como um todo, né? Lá você vai entrar para adquirir o livro tanto os livros do Cosme tem lá para você comprar, quanto também o livro do Gilberto sobre evocações que eles estão lançando agora esse final de semana, né? Conseguiu achar aí? Não consegui, não consegui. É assim, Eu coloco aqui. Eu coloco É, aqui para nós, ó, quer ver? Vamos fazer. Que agora eu também consigo aqui, ó. O Kardec, ó. Vou compartilhar minha tela aqui, eu mostro pro pessoal, ó. acho que vai ser melhor, você tá mais. Ó, Ótimo. aqui é Ai, o site, ó. Para você que tá vendo. Aqui é o site, ó. Você tem duas maneiras de você chegar nesse site. Ou você digita Kardec Books, com S no final, no plural, né? Books.com, ou nobiltá.com.br. Você vai entrar nesse site aqui. Aqui você já tá vendo, ó. Eu vou abrir agora, você clica no livro, ó. Eu vou clicar aqui para nós entrar. Aqui é o site, ó. Pode ver, tá bom o tamanho aí, Laura?
Acho que tá, Ótimo, vou aumentar um ótimo. pouco para o pessoal enxergar Não, mas está ótimo. aqui. Aí, ficou ótimo. Ó, pré-venda, ó. Aqui tá o nome do livro, ó. Livro Evocações, O Elo Perdido. Autor, Gilberto Aliev. São 228 páginas. Aqui tá a capa do livro, ó, para você ver. Bonito, edição. Vai estar sendo lançado esse final de semana. Amanhã eu vou dar os sites que você vai poder acompanhar pelo YouTube o lançamento da obra. Vai ter palestra do Cosme falando sobre evocação e o Gilberto falando sobre o livro. Você vai acompanhar sábado e domingo, quem quiser. Aí aqui para comprar, ó, R$ 53,90 à vista ou 3 vezes de R$ 17,97. Aqui você compra, é como uma compra online qualquer. Então aqui está o livro, né? Aqui explica um pouco a descrição do livro, né? Então você entra no Kardec Books, então é um livro que vai ajudar você a praticar a evocação. Assim como o site da revistaespírita.net faz a mesma coisa. Eles têm um site onde eles vão publicando ali as evocações dele e você vai acompanhando as histórias e como eles fazem e como eles conversam com os espíritos. Então é muito rico tudo isso. Então essa vai ser a nossa intenção. Vamos mostrar agora o, o site, Laura, eu vou colocar aqui. Aí, ó. Quando você entra no site, agora aqui a gente está no site que a gente vai estudar junto, mas você pode acessar quando você quiser e ler você mesmo, né? Então aqui tem no cantinho aqui, né, no canto superior, aí você já está vendo o homem, né? Já está ali Kardec. Eles já deixaram claro é, quem é que está norteando o site, né? Quem é o mestre, o orientador, é Kardec. Aí você tem aqui ali o nome, né? Revista Espírita, eles escolheram o mesmo nome que Kardec usava, já para remeter a Kardec. Mas aí, ó, periódico de divulgação do espiritismo prático. Por que espiritismo prático? Porque era assim que Kardec chamava quem praticava mediunidade, espiritismo prático ou espiritismo experimental. Então, praticar o espiritismo na época de Kardec não é como hoje a gente fala, né? Ah, o fulano praticou o espiritismo, fez caridade. Praticar o espiritismo na época de Kardec era fazer evocação. Então é um periódico de divulgação do espiritismo prático. É como eu falei, eles divulgam as evocações do grupo deles. É um grupo que é um grupo mediúnico evidentemente fechado, mas que tem pessoas que participam online. Essas evocações eles publicam aqui nesse site. Você está vendo que tem uma barra de busca aqui. O que que é essa barra de busca? Você vai colocar alguma palavra aí, se algum dos artigos que eles publicaram trata do tema da palavra que você digitou, vai mostrar os artigos que tratam disso. Então, por exemplo, se você digitar, vamos ver, vamos pensar numa palavra aí, coloca aí a obsessão, por exemplo. Aí você dá o buscar na lupinha e ele vai mostrar os artigos que tratam da obsessão, ou seja, artigos em que eles evocaram, ó, 36 artigos. Aqui, ó, o exemplo, ó, um padre no purgatório, eu não mexo com quem está quieto, carta de Allan Kardec ao Espírito de Verdade. Aqui são evocações que eles fazem com esses espíritos. Aqui são as histórias das evocações deles. Gente, reafirmando, são coisas de agora, são pessoas agora, na nossa época fazendo isso, tá? Isso está acontecendo agora. Então, veja, você tem alguém praticando espiritismo agora. Então, você vai procurar nesse site. Então, a lupinha serve para isso. Mais embaixo, Laura, não sei se tu voltou para a tela inicial, eles mostram ali embaixo. Tem que voltar, né? Ainda está na tua pesquisa aí. Consegue voltar aí? Eu acho que é só clicar no nome, não é? Pronto, voltou. Voltou? É. Porque, o que que eles mostram também na tela inicial? Só descer um pouquinho, eles mostram os artigos mais recentes, ó, artigos do mês de outubro. Aí eles colocam os artigos que eles estão tratando agora na revista, ó. Daí você pode clicar e ler e escolher, ó. Cada faixa nesta cor mais esverdeada, dourada, é um dos textos. Tá? Então você lê aqui os mais, é, os mais recentes, né? Eles
todo mês eles alimentam a página com artigos novos. Então aqui você vai ver os mais recentes. Agora, se você quer ler desde o início, depois a gente vai mostrar como é que faz. Eles têm coisas desde 2021, 2022. Que, aliás, em 2021, 2022, eles começaram a publicar aqui no site. Mas as evocações eles já faziam desde lá dos anos 2000. Só que eles não tinham tido a ideia de lançar um site para publicar isso para todo mundo ter acesso, né? Então esse é um ponto. Lauro, tem alguma coisa disso que tu queira comentar também? Fica à vontade. Michel, não, o site, a página da revista aqui, ela é muito autoexplicativo. Você vai falar ainda, então, quem se der ao trabalho de dar uma olhada, ela é fácil de mexer, você vai encontrar as próprias obras de Kardec para baixar, enfim, e é como eu disse, não é nada complicado, é tranquilo mesmo para se mexer. Michel. Isso. Ali em cima, ó, tem ali escrito meu espaço, né? Para que serve isso aí? Você pode fazer uma assinatura que é assinatura entre aspas porque é gratuito, tá? É de graça. Você clica no meu espaço e você vai cadastrar o seu e-mail, tá? E você vai receber os artigos que eles publicam aqui no seu e-mail. É uma opção também. Isso que é o meu espaço. Outra coisa, para que serve também o meu espaço? Porque você pode enviar perguntas para eles, que oportunamente eles vão responder. Então você clica ali, cadastra o seu e-mail, você pode começar a trocar e-mails com ele, né? Então eles também atendem as pessoas, claro que dentro do possível. Mas você pode entrar em contato com eles através disso, né? Aí tem ali onde diz, né, o menu. Acho que vamos olhar o menu, Lauro, para a gente explicar para o pessoal o restante do site. Aí, dentro do menu tem a primeira opção, ó. Você clica ali nos três risquinhos, né, onde o Lauro clicou, vai abrir esse menu aí, ó. No primeiro, vocês estão vendo aí que está escrito todos os artigos. Clica aí para nós, Lauro, para nós mostrar o que que tem aí, ó. Aí, ó. Aqui você vai encontrar todos os artigos do mês, ó. Mês de outubro, aí já vai setembro. Você vai, conforme você vai descendo, você vai pegando dos meses passados. Ó, você pode ir retornando e você pode ir lendo quantos quiser, ó. Tá tudo ali. Que se for carregar mais, vai voltando vai retrocedendo no tempo, ó. Junho de 25. Ó, cada flechinha dessas é um artigo, ó, das evocações que eles vão fazendo, das histórias que eles vão tratando. Eles fazem evocação, colocam um trechinho da obra de Kardec, é muito rico. Então é um site muito importante, muito sério, muito rico de conteúdo e é Kardec na veia, né? Então essa é a opção aí de todos os artigos. Aí se clicar de novo no menu, tem das publicações, ó, clica aí, vamos mostrar para o pessoal. Ó, das publicações da Revista Espírita Digital. Aqui eles vão falar sobre o conteúdo do site. Eles vão fazer uma espécie de explicação, né? Eles colocam aí, eles abrem com um trecho de Kardec e aqui eles explicam quem são eles, né? Ó, o GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, foi formado em fevereiro de 2007. Olha só, desde 2007 eles formaram esse grupo de evocações. São pessoas que estudam Kardec a fundo. Então eles vão apresentar aí, eles vão apresentar como é, como é que eles fazem, né? E tem uma coisa muito interessante, né, quem for ler esse texto deles de apresentação, é que eles dizem uma coisa muito importante. Não é que eles evoquem os espíritos com o intuito de publicar aqui no site. Não, a gente evoca para ter comunicação para publicar no site. Não é isso. Eles têm um grupo de evocação em que eles fazem com um objetivo sério as evocações, e aquelas melhores que podem virar um artigo e ser conhecidas do público, eles colocam aqui. Então não é que eles usem as evocações do grupo deles como uma fábrica de conteúdo para alimentar o site.
Então não tem esse vínculo. Mas eles aproveitam as evocações que podem se transformar num conteúdo que eles vão publicar aqui para todo mundo poder estudar e refletir e também fazer. Então isso é uma coisa muito importante, né? Outra coisa interessante nessa apresentação é que eles mostram uma humildade muito importante. É a humildade no sentido mais virtuoso da palavra, porque eles dizem assim: olha, a gente pode errar. Então eles estão abertos a críticas. Você lê um artigo lá de algum espírito que eles evocaram, por exemplo, um espírito superior lá e publicaram a mensagem. Se você acha que tem alguma coisa na mensagem que você discorda, eles estão abertos à crítica, porque quem lida com a mediunidade sabe, a gente tem que estar sempre aberto a ouvir as pessoas. Então, porque os espíritos podem errar, o médium pode errar, eles têm uma equipe que avalia tudo, mas eles admitem, nós somos espíritos, nós somos humanos, espíritos imperfeitos e pode errar. Tá na apresentação deles ali. Então, se você discordar de alguma coisa, claro que de maneira civilizada, você pode até mandar para eles a sua opinião. E claro que não necessariamente eles vão concordar, mas se eles avaliarem que eles se equivocaram, eles não têm problema nenhum em melhorar aquilo ali, como Kardec fazia. Kardec muitas vezes corrigia os espíritos, arrumava textos, porque isso faz parte. Então, eles são muito sérios e também são abertos à crítica, como tem que ser a mediunidade, né? Não tem esse papo de nós somos médiuns missionários e não podemos ser questionados. Não tem isso com eles, né? Outra coisa importante é que eles seguem a ideia de Kardec nas evocações, ou seja, eles não vão usar a evocação para tratar de tudo, para perguntar tudo, qualquer coisa, para vir espírito para responder e eles publicarem aqui. Não, eles seguem Kardec. Kardec ensina que quando você for praticar mediunidade, tem assuntos e perguntas que você pode tratar com os espíritos. Outras não são da alçada do espiritismo. Se você tentar usar a mediunidade para tratar de tudo, você vai atrair espíritos mentirosos. E eles não estão aqui só buscando seguidores e leitores. Então, eles usam com fim nobre, um objetivo moral. Vocês vão ler todas as comunicações do revistaespírita.net. É como Kardec orientava. Você usa a mediunidade para estudo moral, para você se melhorar junto com os espíritos moralmente, para saber a situação deles, aprender com eles, seguir as orientações deles sobre dos superiores, como a gente faz para ser melhor na vida, do ponto de vista moral. Então, as evocações é sempre com esse cunho. Eles não tratam aqui como era a sociedade de Kardec. Eles não tratam de economia, eles não tratam de política, eles não tratam das religiões dos outros, eles não tratam de assuntos que não são ligados ao espiritismo. Então, são evocações sérias sobre assuntos espíritas, que o principal objetivo é o nosso tratamento, nossa evolução moral. É para isso que eles vão fazer. Vocês vão ver isso em todos os artigos. Você não vai ter eles perguntando para os espíritos coisas místicas, revelações sensacionalistas. Não tem isso aqui, porque é um site de evocações kardecistas. Lauro, alguma questão? Quer contribuir? Quer me chamar alguma coisa que eu esqueci? Não, por enquanto tá beleza. E você chamou a atenção, né, que é um quesito primordial, que é a seriedade, né, com que tem que ter quando se propõe a assumir essa responsabilidade, né, que conversar com os espíritos seria o mesmo que você conversar com uma pessoa, né, um ser querido, um afeto no qual você vai conversar com responsabilidade, você não vai fazer, né, usar conversas levianas, né, embora que, né, a gente tenha o hábito das brincadeiras, mas quando nós falamos, já que a gente já está falando em evocar espíritos, então vamos olhar para o lado sério da coisa. Então, e aí o Michel lembrou bem, cadê que ensina o que deve perguntar e o que não deve perguntar, como proceder, né, para poder preparar tudo com antecedência. Nós vamos ver aqui que é algo muito semelhante
com a Revista Espírita de Kardec, né, a revista espírita.net, e por isso que o Michel está sendo mais aprofundando nesses detalhes, para quem for, você que for estudar junto conosco, já vai ter uma ideia clara do que nós vamos aqui encontrar, e vamos ver muita similitude na forma, né? Como Kardec procedia. Esse grupo, a revista Espírita.net, segue aquele modelo, e, na verdade, nós vamos ver, vocês vão ver aqui, que o próprio Allan Kardec é o espírito guia do grupo. Por isso, até o nome, creio eu, né? Grupo Espírita Allan Kardec, o GEAC. Então, a seriedade é o carro-chefe desse grupo, com certeza, Michel. É isso aí. Eles é até importante comentar, né? As pessoas às vezes estranham, né? Como a gente vem de um modelo de prática espírita e entendimento da mediunidade que não é o de Kardec, as pessoas até estranham, né? Mas porque como é que a gente foi ensinado no movimento espírita? Que você é um espírito inferior que não tem merecimento e condições de evocar os espíritos superiores. Quem é você ou quem sou eu para evocar os espíritos superiores? É somente os missionários podem, somente os missionários têm os guias. Todo esse papo aí de exclusividade, pessoas especiais, isso não existe em Kardec. A gente vai ver na teoria kardeciana, quando a gente for estudar tanto com eles aqui quanto o livro dos médiuns, que todos nós temos um espírito superior, todos. A pessoa mais arrogante, insuportável, cruel, maldosa, todos têm um guia espiritual, um espírito bom que Deus nos colocou para nos guiar. E sempre que a gente quiser e chamar eles, eles nos ajudam, nos inspiram. E se a gente tem a prática mediúnica, a gente pode aprender com eles. Todos. E é aquela lógica do Cristo, né? Não são os sãos que têm necessidade de médico. Eu não evoco os espíritos superiores porque eu sou superior. Eu evoco justamente porque eu sou um espírito imperfeito, desequilibrado, doente, limitado, ignorante. Eu quero a ajuda deles. Então, eles não evocam os espíritos no sentido vaidoso, né? Nós aqui evocamos Allan Kardec. Não. É no sentido de a gente quer aprender espiritismo. A gente quer descobrir a verdade. A gente quer evoluir moralmente. Então, quando a gente for evocar, a gente tem que evocar os melhores. Se você quer escolher alguém para ser seu mestre, você vai escolher quem? O melhor. Então, se você está fazendo um grupo de evocações e você quer aprender mais, você vai evocar quem é o espírito, o espírito que mais sabe sobre espiritismo? Kardec. Então, evoque ele. Ai, mas eu não sou digno. Mas a questão não é de ser digno, é justamente ao chamar Kardec, a gente não para pensar, os espíritos superiores, eles nos amam. Eles não estão longe, sentados num paraíso, em volta de um lago, ouvindo anjos tocar harpa, sem fazer nada, inúteis, olhando a gente se lascar aqui. A missão deles, e eles fazem isso com alegria, é nos ajudar. Como Allan Kardec é muito evoluído, se você de coração evocá-lo, e, e, e fazer propostas para ele sérias de aprendizado moral, ele virá. E é isso que esse grupo vai mostrar. Então, todos podem evocar Kardec, porque ele consegue, devido à sua alta evolução, atender todos nós. Ele é o nosso mestre, ele ama os espíritas. Aliás, ele ama todos, porque ele é um espírito superior. Então, evoque Kardec, não há nenhum problema. Ah, eu não sou digno. Mas você não está evocando Kardec para completar o espiritismo, lançar livro. Não, você vai chamar para ele te ajudar pessoalmente a crescer moralmente. Não é com o objetivo de publicar livro psicografado com o nome de Kardec. Isso é coisa que a gente inventou no movimento espírita atual. As evocações é para você, com os seres que você ama, evocar os espíritos superiores para lhe ajudar a se tornar um espírito melhor e evocar aqueles seus parentes e amigos que já morreram também para continuar se relacionando com eles. É isso? Não é para perguntar o número da loteria,
para psicografar livro, para virar médium famoso, para completar o espiritismo. Não é para isso, o espiritismo já está pronto nos seus princípios, né? A gente, quando evoca os espíritos, é para aprofundar mais as questões morais. A gente pega um texto do Evangelho e quer aplicar aquele texto do Evangelho segundo o Espiritismo para nosso problema. Aí a gente evoca o nosso guia espiritual, ou evoca Kardec, ou um espírito que a gente admira, o Santo Agostinho, e diz assim: me ajude no meu problema particular. Como é que eu faço para ser mais paciente? Como é que eu faço para superar aí? Nesse sentido, né? Vamos dar mais uma olhada ali onde diz nossos objetivos, né? Michel, eu vou aproveitar aqui. Pode falar. Ontem você fez ao meio-dia, Kardec ao meio-dia, né, aquele bate-papo com a seguinte pergunta: medo dos espíritos? E é interessante que esse medo ele foi implantado dentro do movimento espírita, até mesmo por esses espíritos que se comunicaram por meio de médiuns, os médiuns famosos como Chico de Valdo, que colocou a mediunidade como sendo algo muito perigoso. Claro, claro, nós sabemos que tem os seus riscos para aquele que quer fazer por fazer, para brincar, para se divertir, sem nenhum conhecimento. Mas aquele que estuda e quer usar a mediunidade com seriedade, pode ir tranquilamente com essa seriedade que dá certo. Então, esse medo, que ele já é uma questão até de educação, né? Desde a infância, que nós aprendemos a ter medo de fantasmas, de espírito, de alma penada, no movimento espírita, que curiosamente era para eliminar esse medo, ele foi aumentado por esses espíritos que colocaram, né, a relação do mundo espiritual com o mundo físico, ou seja, conosco aqui encarnados, algo sobrenatural. Sobrenatural. Enquanto Kardec mostra com tanta simplicidade. Colocaram aparelhos que tem que colocar no médium, fios, equipamento, que você fala, gente, onde está isso? Né? Então, veja, Michel, que eu aqui, né, lembrando da sua live ontem, é um outro desafio a se eliminar no movimento espírita, que é essa relação dos espíritos, é uma relação normal. É nada mais que o espírito é aquele que deixou o corpo, aquele que morreu, mas que continua sendo espírito. E o Cosme falou isso hoje, né, naquele podcast que ele participou lá em Toledo, justamente isso. Você vai ter medo da sua avó? Vai ter medo da sua mãe, do seu pai, do seu irmão partido, do seu amigo? Não faz sentido, né? Então, primeiro, as pessoas têm que se conscientizar disso. Para se conscientizar, tem que estudar. Michel. Exato, os próprios espíritos no movimento espírita incentivaram as pessoas a fugir da evocação, a fugir da prática mediúnica, colocaram medo nas pessoas e colocaram a ideia que é só pessoas especiais que podem. E curiosamente, as pessoas especiais eram os do círculo delas, né? Isso é a velha tradição de você dominar pelo medo, né? Manter as pessoas presas a você pelo medo. Então a pessoa, ela acha que ela é pecadora, que ela não é digna de Deus. Só ela precisa de um intermediário para ter contato com Deus e os anjos. É a velha crença de que eu não tenho condição. Enquanto isso, você deixa de aprender com eles, né? Porque esses espíritos que estimulam isso, eles querem que você se mantenha na ignorância, por quê? Porque eles querem ficar lhe dominando. Então, por isso que eles incentivam você a ter medo e não praticar. Então, você não precisa ter medo, porque justamente a gente vai aprender aqui com vários exemplos, com exemplos, não é só teoria. Porque, veja, uma coisa é eu construir todo um discurso filosófico para te convencer de que as almas continuam existindo. Uma coisa é eu te mostrar evocações dos outros. Agora, quando você mesmo, na prática, vai conversar com seu ente querido que você conheceu e amou através da mediunidade, a sua fé fica muito mais viva e forte. Porque você está experimentando. Não é ninguém lhe contando, você está vivendo aquilo. Então a fé espírita, ela aumenta quando você mesmo participa disso, porque aí acaba a dúvida.
Enquanto eu estou ouvindo um discurso teórico ou histórias de outras pessoas, eu posso até racionalmente entender, concordar, achar bonito. Mas quando eu tenho a vivência de conversar com os espíritos, das pessoas que eu conheço muito bem e que eu amo, aí a fé fica inabalável. Porque não é mais uma hipótese. Eu tenho certeza que a vida continua porque eu conversei com eles. Eles deram provas de que eram eles. Então a fé aumenta. Esses espíritos que querem que você não faça isso é porque eles querem que você continue na dúvida, que a sua fé seja vacilante. Eles não são verdadeiros espíritos superiores. Por isso que na época de Kardec se incentivava a prática. E o movimento espírita aqui do Brasil foi dominado por espíritos mentirosos, obsessores, que incentivavam a não evocar, por quê? Porque eles queriam que só eles pudessem falar e ser ouvidos e seguidos. É por isso. Mas não, você pode evocar seu anjo guardião, você pode evocar os espíritos superiores, você pode evocar Kardec, você pode evocar o seu parente, o seu amigo, o ser amado. Ele não está distante, longe, ele não partiu. Ah, ele foi e partiu, acabou o laço de amor agora, eu tenho que deixar ele ir. Ele está à sua volta. Você pode continuar se relacionando com ele, conversando com ele, aprendendo com ele, ajudando ele e aprendendo com quem sabe que são os superiores. Então, o mais difícil é convencer a própria pessoa de que ela pode, porque ela ainda é presa na ideia, não, eu não posso, é só o outro que pode, eu não sou digno. O que é uma covardia de quem colocou essa ideia na cabeça das pessoas. Por que que é importante essa revista espírita.net? Porque eles vão dar exemplos reais de que é possível. Então, com exemplos reais, não só teóricos, isso passa mais confiança. Você pode imitar o que eles vão fazer aqui. Você tem que ter boa intenção e um conhecimento mínimo. Você não precisa ser doutor, você ficar 10 anos estudando apostila. Você tem um conhecimento mínimo, como para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Você vai lidar no WhatsApp, vai ligar uma televisão, vai lidar no fogão, vai dirigir um carro, para tudo você tem que ter um conhecimento mínimo. Mas qualquer pessoa com um mínimo de boa vontade aprende, pode fazer. Desde a pessoa mais simples. Então isso é muito importante que o Lauro lembrou. Vamos pegar um pouquinho ali os nossos objetivos, né? Pode baixar um pouquinho, ver o que que aparece aí. Aqui eles vão explicando, evidentemente, nossos objetivos são os objetivos dele, né? Mas só para resumir, você pode ler depois isso daí. Mas o que que eles falam nessa parte do site? Primeiro que as evocações que eles publicam aqui são de diversos grupos. Inclusive, se um dia você tiver o seu grupo de evocação, você pode mandar suas evocações para eles. E se for interessante, eles podem até publicar. Isso é uma coisa muito importante, né? Eles apresentam também os critérios de Kardec para publicar alguma coisa. Então, Kardec escreveu o texto dizendo quando que você deve publicar uma coisa, algo dos espíritos. Kardec escreveu sobre isso na Revista Espírita. Qual o critério para você publicar o que os espíritos ditaram? Eles usaram esses critérios para criar esse site, né? Outra coisa que eles explicam, que a intenção deles não é fazer uma revista espírita igual a de Kardec, não é. É óbvio que Kardec é muito mais completo porque ele estava construindo o espiritismo. Então, além das evocações, Kardec também estava construindo a ciência espírita. E eles aqui não estão fazendo construção de ciência espírita. Eles estão seguindo o que Kardec deixou, aplicando as evocações conforme que Kardec deixou. Eles, eles mostram que, claro, para publicar para publicar os casos, eles pedem autorização, e tem uma coisa muito importante nesse site, que também é o que Kardec fazia. Aqui você não vai ver o nome do médium aparecendo.
Não é um site que vai exaltar o médium, colocar o nome dele, a foto, que é uma coisa que a gente criou também no século XX, né? Como é que Kardec fazia? Kardec mostrava o senhor G, a senhora M. Kardec não colocava o nome das pessoas, porque não interessa o nome das pessoas, interessa a história, o ensinamento. E eles fazem igualzinho aqui, você não vai ver. Como hoje em dia, no movimento espírita tradicional, as pessoas dão mais importância pro médium, sendo que o médium é só o intermediário. Então aqui você não vai ver, eles não vão colocar o nome do médium nunca. E nem das pessoas, por exemplo, as histórias os casos reais que eles apresentam aqui, eles colocam só a primeira letra do nome. O objetivo não é trazer holofote, fama, curiosidade pueril sobre as pessoas, é focar na história, no ensinamento. Então, até nisso, eles tiveram esse contato, né? Lauro, tem mais alguma coisa que tu queira? Não, Michel, podemos seguir. Ali no menu tem. Aí eles colocam o espiritismo que é, né? Eles fizeram ali uma apresentação das próprias definições de Kardec, né? Como Kardec definiu, eles botam textos de Kardec definindo o espiritismo. Porque eles estão querendo mostrar que o espiritismo que eles praticam é esse, né? Então vocês vão ver que são citações do próprio Kardec, né? Aí dá para passar rapidinho, Laura. Dá para voltar para o menu. Tem o item do cadastro. O item do cadastro é parecido com o do meu espaço, tá? A gente não precisa entrar, porque pode até mostrar, Laura, se quiser, mas como é que funciona ali, ó? A pessoa coloca o nome, o sobrenome, bota o seu e-mail, repete, cria uma senha e ela pode ter acesso aí, tanto para receber o que eles publicam, quanto para entrar em contato com eles. Tem esse objetivo, né? Então, o cadastro, o login é a mesma coisa. Agora, o importante é esse ali, ó, 40 mais lidos. Aqui eles pegaram as evocações, as histórias aqui do site, as mais lidas. Então, você pode começar, se não quer ler na ordem cronológica, você pode pegar por um desses textos aí, que são os mais lidos, as histórias mais lidas pelos frequentadores do site. A gente, no próximo estudo, já vai pegar um texto desses. Um desses aí, dos mais lidos, a gente vai pegar para ler com vocês e refletir com vocês, um dos casos. Então é aí onde você encontra, né? Aí tem o Vai no Veja Mais, Lauro, que é um dos mais importantes ali, ó. Veja Mais, Carta de Allan Kardec. Clica aí. O que é isso? Olha que interessante que eles fizeram aqui. Carta de Allan Kardec ao senhor Émile Sabot. O que é isso? Na época de Kardec, tinha um grupo de espíritas que estava lançando um periódico espírita, um jornalzinho espírita. E Kardec enviou uma carta para eles, parabenizando pela iniciativa de criar um jornal espírita. E Kardec mandou para eles orientações de como deve proceder aquele que cria um periódico espírita. Então eles pegaram essa carta, traduziram e colocaram aqui no site. Por quê? Porque é o caso deles, né? Eles não estão criando aqui um site como um periódico de divulgação. Então eles pegaram as dicas do próprio Kardec, que Kardec deu para o grupo da sua época, Kardec em vida, mandou uma carta dando dicas para um grupo espírita. Eles pegaram essa carta, traduziram e colocaram aqui, porque é o que eles usam também como guia de orientação para o site deles. Seguir as dicas de Kardec de como manter um periódico espírita. Então veja que interessante. Eles mesmos traduziram, aliás, esse grupo eles traduzem várias coisas do francês para a gente. Então eles traduziram uma carta de Kardec que não está nas obras de Kardec. Kardec escreveu em vida, mas enviou como carta para o senhor Émile Sabot. E aí eles traduziram essas orientações e usam como guia para o trabalho deles. Olha que interessante esse texto, né? Aí tem a Revista Espírita por Ano, pode clicar aí. Aqui é para quem gosta, aqui é para os Michel da vida, ó. Eu gosto de ler assim, ó. Eu gosto de ler tudo na ordem cronológica. Olha a quantidade de revista que já tem, desde 21, ó. Aí se você entrar em 21, tem janeiro, fevereiro, março, tem um ano inteiro, cheio de artigos.
22, 23, a mesma coisa. Aqui você baixa em PDF a revista inteira. Aqui no site eles colocam por artigo, né? Por mês. Mas aqui você pode baixar o PDF da revista inteira e ler em PDF, que é o meu caso. Eu faço assim, eu vou lendo. Eu já tô no finalzinho de 22, indo para 23. Então, vejam, é coisa atual, né? 2021, claro, tem textos lá desde 2007 que eles iniciaram, então, mas é agora, dos anos 2000, evocações, né? Aí tem coletânea de artigos, aí aqui são artigos que eles colocaram aí são livretos que eles mesmos escrevem, né? E colocam aí. Eles colocam alguns livretos deles justamente sobre os assuntos ligados ao espiritismo, né? Eles publicam aí, é de graça, você pode baixar, né? Então, quem quer estudar aí sobre esses assuntos que estão em azul, você pode baixar. E aí, a gente já está quase terminando. Pode colocar no catálogo racional só para a gente mostrar rapidinho. Ó, livros do catálogo racional traduzidos para o português. Para quem não sabe, Kardec, pouco antes de morrer, ele lançou um catálogo racional, né, para se fundar uma biblioteca espírita, onde ele indica vários livros, inclusive os dele e o de outras pessoas, né? O que eles fizeram aqui? Tem alguns livretinhos de Kardec que eles mesmos traduziram e disponibilizam aqui para você. Então, por exemplo, essa obra de Kardec, Espiritismo e Sua Mais Simples Expressão, Viagem Espírita, eles traduziram e você pode baixar em PDF aqui. E também alguns outros livros que eles colocam aqui para você ter acesso, né? Por exemplo, espíritos que fizeram parte lá da época do time de Kardec, eles lançaram aqui um livretinho com a biografia desse espírito. Por exemplo, o Cura d'Ars, né? O senhor Jean-Baptiste Marie Vianney é um dos espíritos que participa lá com Kardec. E eles lançaram aqui um livretinho que você pode é, baixar para ler e saber mais da história também de espíritos que participaram da época de Kardec, né? Aqui a Henriette está perguntando, e quando evocaram Kardec, Kardec falava em francês? Não, não, não. Eles evocaram Kardec e Kardec responde em português. O espírito não teve necessidade de falar em francês. Né? Usava o linguajar do médium, né? E aí, por último, tem a biografia diversa. Isso aqui é muito importante, ó. Aqui na biografia diversa, eles lançam livros que têm a ver com o assunto, mas são livros paralelos, né? Tem a história de Santo Antônio de Pádua, e tem um que eu acho que é o que eu quero, é o do Dambel. Aí, ó, Memórias Póstumas. Esse eu quero focar só para fazer a propaganda. E lembrando que é de graça esse aqui, tá? Esse que vocês estão vendo em azul aí, Memórias Póstumas do senhor Ali Dambel, é o médium, um dos médiums da Sociedade Espírita de Kardec, um dos mais importantes médiums da Sociedade Espírita de Kardec, lá naquela época, foi o senhor Dambel. O senhor Dambel foi o médium do Erasto, um dos mais importantes espíritos do trabalho espírita. Para quem não sabe, o senhor Dambel, depois que participou da sociedade, ele se suicidou. Vejam, um médium que recebia um espírito superior, as grandes comunicações do espírito Erasto, das obras de Kardec, foi o senhor Dambel, que era o médium, lá na época de Kardec. E ele depois não concordou mais com Kardec, porque teve mensagens dele que Kardec não quis publicar, ele se ofendeu, saiu da sociedade de Kardec e começou a publicar os textos dele em outros periódicos. E ele foi se desequilibrando e ele se suicidou depois. Foi uma coisa bem grave na época. Esse livro que tem aqui no site é uma psicografia de um dos médiuns do revistaespírita.net, isso é atual, que evocou o senhor Dambel, tá? Para que o senhor Dambel contasse essa história trágica dele, até para servir como exemplo para nós que podemos ser médiuns espíritas, né?
Então é uma história atual, é o Sr. Dumbbell em espírito, usando um médium do revistaespírita.net, contando sua história na época que foi médium de Kardec, o que levou ele ao suicídio e contando também os erros que ele cometeu enquanto médium para ter terminado a vida até como suicida. Então é muito interessante, você pode baixar de graça e ler, é um livretinho. Então vejam a riqueza, que agora a gente pode encerrar, que eu vou voltar para nós logo. A riqueza do site. É muita coisa, coisas muito importantes, práticas, exemplos riquíssimos, e a gente vai no decorrer aí das feiras estudar com vocês os artigos aí que as pessoas sugerirem ou que a gente julgar que é pertinente, a gente vai ler junto, vai refletir e usufruir desse conhecimento e também ajudar as pessoas a usar isso como exemplo, né? Como exemplo de como evocar, você vai aprender como conversar com os espíritos, usando o exemplo deles, né? Então vai ser muito importante. Para passar já aqui as últimas informações, vai ser toda quinta, das 20 às 21. Mas atenção, toda primeira quinta do mês, cada mês, toda primeira quinta, não vai ter o estudo. Por quê? Porque nós temos um estudo interno toda primeira quinta do mês. É um estudo, uma reunião interna que a gente faz. Então, nessa primeira quinta do mês não tem. As outras demais quintas, das 20 às 21, a gente vai estar aqui. Os estudos sempre ficarão gravados, todo mundo pode assistir quando puder, quantas vezes quiser. Então, eu já vou passar para o Lauro, mas eu quero dizer da minha parte. Acessem o site, leiam, assinem, quem quiser e entre em contato com eles e nos acompanhe aqui toda quinta-feira. Como vocês sabem, essa semana o Kardec em Tube entrou numa fase nova. Nós estamos com programas diários de noite é de segunda a sábado. Segundo o Livro dos Espíritos, lá no canal do Lauro, Estudar Kardec. Terça, Nosso Lar segundo o Espiritismo. Quarta, o estudo do que é o Espiritismo. Quinta, estamos estudando aqui o revistaespírita.net. Sexta, nós vamos estudar toda sexta o Livro dos Médiuns. É o único estudo que é só para os assinantes, aí você tem que assinar o KardecTube, lá no Seja Membro, R$19,99. E sábado, o React, que é eu reagindo a palestras e falas de demais espíritas. Então tem conteúdo de noite todos os dias, de segunda a sábado. E de dia tem conteúdo de segunda a sexta. Todo dia, das 11h30 ao meio-dia, tem o KardecTube, o Kardec ao meio-dia, né? Em que é uma pequena conversa de meia hora, baseado, reflexões diárias, mas baseadas no Espiritismo. Então tem muito conteúdo no KardecTube. E eu sempre digo, você quer ajudar? Participe das lives. Curta o vídeo aqui, você está assistindo? Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Lauro, curta os vídeos, compartilhe, você está ajudando. Participe aqui do chat. Quem puder, assine o canal do KardecTube, nos siga nas demais redes sociais. A melhor forma que a gente tem de retribuir para todo mundo essa ajuda é divulgando mais o pensamento de Kardec. Então, a gente está em ascensão, em trabalhos, e tudo isso para poder compartilhar conhecimento com vocês e fazer com que Kardec chegue para mais pessoas. E com isso, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Uma simples curtida, uma compartilhada que você dá. No momento eu não posso ajudar financeiramente, não tem problema. Você ajuda curtindo, compartilhando, participando. E assim a gente vai fazer Kardec chegar para o mundo novamente. A gente está no momento em que o kardecismo está em ascensão, graças a Deus, porque Kardec tem que brilhar. A gente simplesmente quer levar as pessoas até Kardec, o restante é com Kardec, porque ele é o mestre, né? Então eu quero, da minha parte, agradecer a todos que aqui estiveram hoje nessa estreia. Então, na próxima quinta, como é a primeira quinta do mês, a gente não estará, mas aí dia 13 a gente volta, daí já estudando um artigo da revista Espírita.net. Amanhã, às 11h30, tem o Kardec ao meio-dia, aqui no KardecTube. Eu vou falar sobre o lançamento do livro do Gilberto, e já vou passar todas as orientações amanhã para quem quer acompanhar o evento de lançamento no final de semana. E agradecer ao Lauro por encarar. Eu fico tendo as ideias e o Lauro embarca, né? E o Lauro vem junto. E aí a gente vai então para mais essa empreitada aí
Quero agradecer a todos, especialmente ao Lauro, e desejar a todos aí uma boa noite e até a próxima. E passo para o Lauro também fazer todas as considerações, convites e tudo que ele quiser para se despedir. É isso aí. É uma ótima oportunidade. Esse estudo da revista Escrita.net, como a gente disse lá no início, é aprender a fazer uma crítica, uma análise. Entenda a palavra crítica aqui, não no sentido pejorativo, mas uma crítica, uma análise daquilo. Porque quando você lê a revista Escrita de Kardec, você tem Kardec lá fazendo análise. Então você fala, opa, né, tem o professor. Agora nós vamos usar o conhecimento da revista Escrita de Kardec para a gente aplicar, né, na análise dessas comunicações, para que a gente possa aprender a fazer esse esforço de análise, porque quando estivermos aí evocando, quando tivermos as reuniões íntimas, familiares, a gente já tem isso mais bem preparadinho, já, né, consegue lidar melhor com isso. Então, é isso aí. Michel, quero te agradecer. Obrigado a galera, a você que está nos assistindo. E nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço a todos.